Sabe aquela manchete sobre um superalimento que parece milagroso? A gente logo se pergunta, tá, mas quem pagou por essa pesquisa? Ou quando lemos sobre os benefícios de uma bebida e, ao investigar um pouquinho, descobrimos que a própria empresa financiou o estudo. Pois é, existe essa tensão, né? De um lado, a ciência precisa de dinheiro para avançar. Do outro, fica sempre aquela pulga atrás da orelha sobre a imparcialidade dos resultados. E é exatamente essa questão que a gente vai investigar aqui hoje. Vamos mergulhar fundo na credibilidade da pesquisa em nutrição para tentar separar o que é ciência de verdade e o que pode ser só ficção, influenciada por interesses comerciais. Então, chegamos na grande pergunta. No fim das contas, dá mesmo para confiar na ciência por trás daquilo que a gente come? É que, poxa, parece que todo dia tem uma recomendação nova, muitas vezes uma contradizendo a outra. É um verdadeiro campo minado de informações e é super natural ficar com o pé atrás. Ok, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A indústria alimentícia, de fato, financia uma parte bem grande das pesquisas sobre nutrição. Isso é um fato. A questão central, o X da questão, é será que esse dinheiro acaba, de alguma forma, distorcendo os resultados? É exatamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar, usando como guia uma análise científica bem aprofundada. Muito bem, vamos lá. Para seguir essa trilha do dinheiro, a gente não vai se basear em achismos, não. A gente vai olhar para um estudo super rigoroso que fez exatamente isso. Um grupo de cientistas decidiu investigar de vez se o patrocínio da indústria está ligado a resultados que, olha que coincidência, favorecem o patrocinador. E para fazer isso, os pesquisadores usaram uma ferramenta poderosíssima da ciência, que se chama revisão sistemática e meta-análise. É, basicamente, um estudo dos estudos. A analogia do detetive aqui é perfeita. Em vez de olhar para um caso isolado, eles analisam centenas de casos para ver se algum padrão escondido aparece. É um dos níveis mais altos de evidência que a gente pode ter. E eles começaram com uma rede mas bem ampla mesmo. A busca inicial dos pesquisadores levantou, pasmem, 775 relatórios científicos que poderiam ser relevantes para a investigação. É uma busca massiva. Mas é aqui que a coisa fica séria de verdade. Desses quase 800 estudos, depois de aplicar critérios de qualidade super rigorosos, só 12 foram selecionados para análise final. Isso mostra o quanto eles foram cuidadosos e seletivos. Não era qualquer estudo que entrava, só o filé do filé passou por esse filtro. Certo, então com esses 12 relatórios de altíssima qualidade em mãos, o que será que esses detetives da ciência descobriram? Vamos agora para a análise das evidências e ver o que os dados realmente nos contam. Primeiro, eles foram olhar as conclusões dos estudos, sabe aquela parte no finalzinho, onde os autores dão a interpretação deles sobre os resultados? E sim, os estudos patrocinados pela indústria tinham uma tendência maior a ter conclusões favoráveis ao produto do patrocinador. Mas, e esse é um mas bem grande, essa diferença não foi o que a gente chama de estatisticamente significativa. Ou seja, a tendência existia, mas não era forte o suficiente para a gente descartar a possibilidade de ter sido só o acaso. Só que aí, quando eles foram além das conclusões e olharam para os dados brutos, especificamente para o chamado tamanho do efeito, a história mudou. Em estudos sobre refrigerantes, por exemplo, aqueles patrocinados pela indústria relatavam efeitos prejudiciais bem menores. Em outras palavras, o dano parecia menor. E essa foi a única área onde a análise encontrou uma diferença clara, estatisticamente significativa. O patrocínio parecia de fato minimizar a percepção do dano. Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem lógica, né? Se os resultados parecem um pouco diferentes, será que é porque os estudos financiados pela indústria são simplesmente piores, mal feitos? É uma suposição bem comum, na verdade. E aí vem a surpresa. A resposta é não. A revisão descobriu que os estudos patrocinados pela indústria tinham uma qualidade metodológica igual, e em alguns casos até superior aos não patrocinados. Isso deixa o quebra-cabeça ainda mais interessante. O problema, ao que parece, não é ciência de má qualidade, é algo bem mais sutil. E então, depois dessa investigação toda, qual é o veredito final? Para onde essa trilha de evidências realmente nos levou? Olha só, aqui está o resumo dos pontos-chave do próprio estudo, direto da fonte. Em achados, eles reforçam que a diferença nas conclusões não foi significativa. E em significado, eles usam uma linguagem científica bem cuidadosa, bem precisa, para explicar o que isso tudo quer dizer. E aqui está a frase crucial de tudo isso. Sugerem, mas não estabelecem. O que isso nos diz? Que existe um sinal de fumaça, uma tendência, mas a fonte do fogo ainda não foi totalmente confirmada por essa análise específica. A influência parece ser sutil, não uma coisa descarada, óbvia. Ok,
A ciência é fascinante, mas o que isso significa na prática? Como é que a gente interpreta isso quando lê uma notícia sobre nutrição e vai decidir o que comer? Vamos traduzir isso em conselhos práticos. Bom, como podemos usar isso? Primeiro, focar mais nos resultados, nos dados brutos mesmo, e não só na conclusão que o autor escreveu, que pode ter um viés de interpretação. Segundo, vale sempre a pena dar aquela checada na fonte de financiamento. Terceiro, é importante lembrar que o jeito como a pergunta da pesquisa é feita já pode direcionar o resultado. É uma tática sutil. E por último, claro, é aquilo, né? A ciência é um processo. Sempre vai ser preciso mais investigação para ter respostas definitivas. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se o financiamento direto não explica a história toda e a qualidade da ciência não parece ser o problema, que outros vieses mais sutis podem estar em jogo? Talvez a forma como as perguntas são feitas? Ou os resultados que são selecionados para a publicação? A ciência da nutrição é complexa e a nossa melhor ferramenta é, sem dúvida, ser um consumidor de informação bem crítico.